A verdade oculta sobre a consciência que ninguém te conta. E se a sua consciência não estivesse apenas atravessando a realidade, mas escolhendo, a cada segundo, aquilo que você chama de realidade, e se nada do que você vê fosse exatamente o mundo, mas um recorte íntimo, silencioso e profundamente pessoal, da forma como você está por dentro? E se o problema nunca tivesse sido a vida, mas o lugar interno de onde você está vivendo? E se o mundo não estivesse pesado, mas o olhar cansado? Talvez isso soe estranho, talvez soe desconfortável, mas fica comigo, respira fundo, porque o que você vai ouvir agora não foi feito para agradar, foi feito para acordar. No final deste vídeo, você vai entender algo que muda tudo, porque duas pessoas vivem o mesmo dia, enfrentam os mesmos desafios, passam pelas mesmas horas, e ainda assim sentem que vivem em mundos completamente diferentes. Desde cedo, nos ensinaram que consciência é estar acordado, abrir os olhos, cumprir tarefas, responder estímulos. Mas isso é apenas sobrevivência organizada. Consciência é muito mais do que estar vivo. Consciência é como você está vivo. É o modo como você percebe o que acontece. É o significado que você dá ao que acontece. É a história que você constrói dentro de si sobre tudo o que acontece. Consciência é o espaço invisível onde a realidade ganha forma, onde o silêncio pode virar paz, ou virar medo, onde o vazio pode virar descanso, ou virar angústia. O mundo não entra inteiro em você. Nunca entrou. A realidade é vasta demais, complexa demais, intensa demais para caber inteira na mente humana. Então a consciência faz o que sabe fazer melhor. Ela escolhe, ela filtra, ela corta, ela interpreta. Você não vive o mundo como ele é. Você vive o mundo como a sua consciência consegue traduzir. E essa tradução nunca é neutra. Nunca foi, nunca será. Ela passa pelas suas dores não resolvidas, pelas suas expectativas, pelas perdas que te marcaram, pelos medos que você aprendeu a chamar de prudência. Por isso, a mesma situação pode ser uma ameaça para um e um convite para outro. A mesma palavra pode ferir alguém e libertar outra pessoa. Você não vê a realidade. Você vê a realidade que o seu estado interno permite ver. E quase ninguém te conta isso de forma clara. Dentro de você existe um filtro invisível. Ele opera em silêncio. Ele não pede permissão. Ele decide. Esse filtro é feito de crenças antigas que você nunca questionou, de emoções acumuladas que você nunca sentiu por completo, de memórias que ficaram abertas, de experiências que te ensinaram a se proteger, mesmo quando não é mais necessário. Se você vive em ansiedade, o mundo parece perigoso. Se você vive em culpa, tudo parece errado. Se você vive em carência, tudo parece rejeição. Se você vive em medo, tudo parece ameaça. E aos poucos, sem perceber, você começa a chamar isso de realidade. Aqui está uma verdade difícil de aceitar. Muita gente não sofre pelo que acontece. Sofre pela lente com que interpreta o que acontece. Mas existe algo ainda mais profundo. A pessoa se apega a essa lente. Ela defende esse filtro. Ela constrói identidade em cima dele. Ela diz: eu sou assim. A vida é assim. O mundo é assim. Sem perceber que não está descrevendo o mundo. Está descrevendo o próprio estado interno. O mundo vira espelho, mas ela briga com o reflexo. Existe um vício silencioso que quase ninguém percebe. O vício em um estado interno. Você pode se acostumar com a tensão constante, com a tristeza de fundo, com a sensação de estar sempre devendo algo à vida. E quando isso acontece, esse estado vira casa, mesmo doendo, mesmo limitando, mesmo drenando energia. Tem gente que se acostumou a viver em alerta, como se relaxar fosse perigoso. Tem gente que se acostumou a esperar o pior, como se esperança fosse ingenuidade. Tem gente que se acostumou a se diminuir, como se isso fosse humildade. A consciência se adapta, e quando se adapta, ela normaliza. Por isso, às vezes tudo muda por fora, mas nada muda por dentro. Muda o cenário, muda o trabalho, muda o relacionamento.
mas o mesmo peso acorda junto. A mesma sensação acompanha, porque o mundo externo mudou, mas o observador interno continua preso no mesmo ponto. A prisão nunca foi o mundo. A prisão é o estado. E enquanto você estiver identificado com esse estado, ele governa suas escolhas, seus relacionamentos, seus caminhos. Até que um dia, algo começa a rachar. Um cansaço que não passa, uma angústia sem nome, uma sensação de que isso não pode ser tudo. Essa é a consciência tentando lembrar quem ela é. Existe uma verdade simples e profundamente desconfortável para o ego. Você não é os seus pensamentos. Você é aquilo que percebe os pensamentos. Você não é a emoção. Você é o espaço onde a emoção aparece. Você não é a história. Você é quem escuta a história. No momento em que você percebe isso, algo se solta, algo se afasta. Você começa a ver. Isso é um pensamento. Isso é um medo antigo. Isso é um padrão que se repete. E quando você observa, você cria espaço. E espaço é tudo. Sem espaço, a mente manda. Com espaço, nasce a escolha. A maioria das pessoas não sofre porque pensa demais. Sofre porque acredita em tudo o que pensa. Quando você observa sem se fundir, o pensamento perde o poder de decidir a sua vida. A consciência deixa de ser reação e vira presença. E aqui está a virada silenciosa. Quando a sua consciência muda, o que você percebe muda. Quando o que você percebe muda, o significado muda. Quando o significado muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, a vida responde. Não é o mundo que se transforma, é o olhar. A mesma realidade pode ser prisão ou caminho. Pode ser peso ou aprendizado. Pode ser repetição ou despertar. Tudo depende do ponto de onde você observa. Mudar fora é consequência. Mudar dentro é origem. E como viver isso agora? Quando um pensamento surgir, não lute, não empurre, não julgue. Reconheça. Isso é medo. Isso é ansiedade. Isso é memória. Depois pergunte em silêncio. Isso é verdade? Ou é só o meu filtro tentando me proteger? Volte para o corpo. Respira fundo. Sente o peito. Relaxa os ombros. Nesse instante, algo muda. Você sai do automático e volta para o centro. Não é sobre controlar a mente. É sobre não ser controlado por ela. Se você chegou até aqui, algo em você já sabe. A consciência não é um detalhe da vida. Ela é o ponto de partida. Ela é o espaço onde tudo começa. Quando você muda o modo como observa, você muda o modo como existe. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já não aceita mais viver no automático. Existe um momento silencioso na vida em que a consciência não grita. Ela sussurra. E quem não escuta, repete. Mas quem escuta, nunca mais volta a ser o mesmo. Porque existe um ponto em que você não consegue mais fingir que não vê. No começo, o despertar não é luz, é desconforto, não é clareza, é estranhamento. Você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos, pensamentos que se repetem, reações automáticas, emoções que surgem sempre nos mesmos gatilhos. E pela primeira vez, você percebe algo perturbador. Você não reage porque quer. Você reage porque foi condicionado. A consciência começa a observar o próprio funcionamento. E isso quebra uma ilusão perigosa, a ilusão de controle. Você percebe que grande parte da sua vida foi vivida no modo resposta. Alguém fala algo, você reage. Algo dá errado, você entra no mesmo estado. Um medo surge, você acredita. E então nasce uma pergunta silenciosa, quase assustadora. Quem está vivendo a minha vida? Existe uma camada mais profunda da consciência que quase ninguém atravessa. É quando você percebe que não sofre apenas pelo que acontece, mas porque se identifica com tudo o que acontece dentro de você. Você não sente tristeza. Você vira tristeza. Você não sente medo. Você vira medo. Você não sente inadequação. Você vira inadequação. E enquanto houver fusão, não há liberdade. A consciência desperta começa a separar. Isso não é frieza. Isso é lucidez.
Você começa a perceber que pensamentos surgem, mas você não surge com eles. Que emoções passam, mas algo em você permanece. E esse algo sempre esteve aí, observando. Quando essa percepção amadurece, algo muda radicalmente. Você começa a sentir menos necessidade de provar, menos necessidade de convencer, menos necessidade de vencer. Não porque desistiu da vida, mas porque parou de lutar contra si mesmo. O ego luta para existir. A consciência apenas é. E quanto mais você observa, mais percebe que boa parte do sofrimento vem da resistência. Resistência ao que é. Resistência ao sentir. Resistência ao agora. A consciência desperta não foge. Ela atravessa. E atravessar dói, mas liberta. Existe um estágio do despertar que quase ninguém fala. O luto. Sim, luto. Você começa a perceber quantas decisões tomou inconsciente, quantas versões de si viveu tentando agradar, quantos sonhos abandonou por medo. E isso dói. Dói perceber que você se afastou de si mesmo para sobreviver. Mas aqui está a verdade mais compassiva de todas. Você fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha. E quando você entende isso, a culpa começa a dissolver. A consciência não acusa, ela acolhe. Com o tempo, algo profundo acontece. Você começa a responder, em vez de reagir. Entre o estímulo e a resposta, surge um espaço. E nesse espaço, nasce o poder. O poder de escolher o tom. O poder de escolher o limite. O poder de escolher o silêncio. Você percebe que não precisa dizer tudo. Não precisa explicar tudo. Não precisa carregar tudo. A consciência madura não se prova. Ela se sustenta. E isso muda completamente seus relacionamentos. Você para de buscar que o outro preencha vazios. Para de exigir que entendam você o tempo todo. Para de confundir amor com dependência. Porque quando você se habita, não mendiga presença. E então acontece algo sutil, mas definitivo. O mundo externo começa a refletir o mundo interno. Não como mágica, mas como coerência. Você começa a se afastar do que drena, a se aproximar do que nutre, a dizer não sem culpa, a dizer sim sem medo. A consciência desperta não cria uma vida perfeita, ela cria uma vida verdadeira. E verdade tem custo. Você perde algumas conexões, algumas versões de si, algumas certezas, mas ganha algo que não tem preço: inteireza. Existe um ponto sem volta no despertar. É quando você percebe que não dá mais para fingir que não sabe. Você pode até cair, pode até esquecer, pode até se perder por um tempo, mas algo em você sempre lembrará que você não é a mente, que você não é o medo, que você não é o passado. Você é o espaço onde tudo isso acontece. E esse espaço é livre. Se você sente que algo em você está mudando, mesmo sem saber explicar, isso é consciência se expandindo. Não apresse. Não force. Não compare. O despertar não é uma corrida. É um retorno. Um retorno para casa. Se você chegou até aqui, você não está apenas assistindo a um vídeo. Você está se lembrando de quem você é por baixo das camadas. Bem-vindo novamente, Segredos do Universo Interior. Na próxima parte, vamos falar sobre o maior medo da consciência desperta: assumir a própria verdade e viver a partir dela. Se esse conteúdo ressoou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com alguém que está nesse mesmo caminho silencioso, porque quando a consciência desperta em um, ela acende algo em muitos. E essa luz não volta a apagar.